Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Bem-vindos. Eu quero agradecer especialmente aos participantes dessa mesa redonda. E eu estou muito feliz hoje com um evento tão significativo, tão importante. Com esse evento nós estamos comemorando um ano de funcionamento da Galeria Pontes, com muita satisfação. Boa noite. Em 1958, a italiana naturalizada brasileira Lina Bobardi começou uma jornada de arte e antropologia na Bahia, que só foi interrompida em 1964 com um golpe militar. Entre setembro e dezembro de 1959, a exposição Bahia no Ibirapuera despertava o interesse geral na 5ª Bienal de Arte de São Paulo. Sobre essa mostra, escreveu Jorge Amado: aí está a arte do povo e, ao mesmo tempo, a sua vida. Aquilo de que o homem se serve para o cotidiano da vida. Pobres objetos que iluminam sua pobreza com a poesia de um desenho, de uma flor, de uma figura. Tudo que o povo toca nesta terra transforma-se em poesia, mesmo quando o drama persiste. Eu poderia dizer que esta exposição revela, sobretudo, a força criadora de uma gente que não se abate, mesmo nas mais duras condições. O André, que também é responsável pela reforma do Solar do União, que está acontecendo agora em Salvador, vai falar sobre essa história agora. Boa noite, todo mundo. Na verdade, eu vim mostrar uma exposição que eu gostaria que, quando fossem à Bahia, pudessem vê-la, porque realmente é uma exposição muito interessante e muito extensa. Então essa é a exposição Bahia no Ibirapuera. Como vocês podem ver, é de uma elegância, esse véu cobrindo, a cortina fechando o vidro, as folhas no piso, né? E em 63, para inaugurar o Museu do Solar do União, com o Museu de Arte Popular, ela fez essa exposição Nordeste. A forma de mostrar isso é um pouco como se ela estivesse trazendo as feiras de novo para dentro do museu e mostrando as peças como elas eram mostradas nas feiras. Caruaru, Feira de Santana, Maragogi-Pinho. Bom, isso é uma foto histórica, porque o Solar do União, acho que há uns 20 anos, fechou as suas janelas e fez uns tabiques para poder funcionar como um local de exposição nos moldes tradicionais, né? Usando o espaço na forma como eles tivessem sido concebidos inicialmente, né? Então, com as janelas, aí à noite entrando pelas janelas, e essa é a famosa escada do União. Esses objetos todos de metal que a gente encontrou também agora, mas a grande maioria se perdeu porque enferrujou nesses 50 anos de porão. Todos os objetos de pano, todos os objetos de papel, esses não se recuperaram. E essas são as carrancas do São Francisco. Bom, essa é a exposição em Roma, e a Lina ia levar essa exposição para representar o Brasil. E a um certo momento os militares acharam que a pobreza não é o que eles queriam que representasse o país e mandaram fechar a exposição. A Lina, ela quase que fazia um canteiro de obras dentro de um espaço acabado, refinado, né, para poder expor os objetos de arte popular. A exposição, os totens todos, né, esses são os documentos que a gente tem dessa exposição. Bom, essa última exposição, a grande exposição antes de um período que a Lina ficou um pouco resguardada, né, é uma exposição de 1969, A Mão do Povo Brasileiro, que foi no MASP, mas aí já é um trabalho que recolhia obras do país inteiro. É impressionante também a riqueza, né, e a quantidade de objetos utilitários, né, que a gente tem aí o tempo todo, trabalhos de ferreiros. Agora a gente vai ver a exposição lá do Solano Ferreira. A exposição Fragmentos, a ideia era mostrar para a Bahia, depois de 50 anos, né, depois o estado desse acervo, e contar um pouco a história de todas as exposições que a Lina fez desde o final dos anos 50 até os anos... final dos anos 60. Então aqui a gente dividiu a exposição basicamente em duas áreas, uma área com esvotos. Todos esses esvotos ainda são os mesmos esvotos que a gente vê nas outras exposições, né, que estão aí intactos. E depois tem uma sala com os objetos utilitários. Então toda a parte de cerâmica. Lá ao fundo é uma sala com todas as referências às exposições que a Lina fez também.
Olha, esses são os FIFOs que sobreviveram a esses anos todos. Bem, aqui tem uma sala que era essa sala de referência, mostrando todas as exposições que ela tinha feito, os textos dela para as exposições, enfim. Bom, basicamente é isso. Acho que mostrei a exposição para vocês. Acho que seria mais interessante agora se a gente sentasse, conversasse um pouco, discutisse. Eu tirei um trechinho também do livro O Design no Impasse, da Lina, um trecho que eu acho muito interessante, que traduz um pouco a intenção da Lina, e eu acho que é isso que a gente podia começar a falar. Afinal, qual era a intenção dela, né? Mas ela falava uma coisa assim: cavocar profundamente uma civilização, a mais simples, a mais pobre, chegar até suas raízes populares, é compreender a história de um país. E um país em cuja base está a cultura de um povo é um país de enormes possibilidades. Eu queria que a Mara Gama falasse um pouco sobre isso. Vou falar sobre um aspecto que eu acho importante, que eu acho que eu dei o nome no texto breve que eu escrevi. O projeto de recuperação do União, as ideias acerca do Museu Escola, que seria implantado na Bahia, e as exposições de arte popular elaboradas por Lina sobre o Nordeste, mostram, sobretudo, a vivacidade intelectual e uma síntese peculiar e fecunda que a arquiteta realizou com o contágio, confronto e a convivência crítica com o Brasil e a realidade que ela conheceu com muita atenção e curiosidade no Nordeste do país, com um olhar antropológico. Na concepção das exposições, esse mesmo princípio que eu estou insistindo de chamar de antirromântico ou anticelebrativo se expressa. Então ela tenta levar para o ambiente da feira, levar o ambiente da feira para dentro do museu. Porque assim como os potes são os potes, os caixotes das feiras são caixotes, as feiras são as feiras, e elas são um depoimento de cultura. Elas contam a história de uma civilização que ela conheceu. E assim ela faz o jeito de expor, e o jeito, eu acho que tem uma coisa que sai dessa exposição, que é uma crônica sobre a vida cultural e a vida desse povo que ela está conhecendo. Eu acho que é onde a gente vê a antropóloga Lina, que é essa que inventou esse modo novo de expor. O Giancarlo Latorraca, ele trabalhou com a Lina nos últimos anos de feira da Lina, e organizou o documento, né, que ficou documentado para as gerações futuras. Então eu gostaria de ouvir você, Giancarlo, todos nós. Eu queria fazer um comentário, na verdade que já foi elucidado aqui, esse passado, essa formação da Lina Bobardi na Europa, e um aspecto significativo na biografia dela, que eu gostaria de considerar para essa formação desse olhar antropológico, que foi a experiência nos anos da Segunda Guerra Mundial, que ela lutou na resistência e teve uma dura percepção de viver nos limites do necessário, viver a cada dia e com uma escassez material presente na vida. Eu gostei dessa colocação da Mara, que a situação da Lina era um antirromantismo, né? Ela buscava justamente olhar para a simplificação e não para a indigência. Tinha uma situação muito clara nesse sentido. E eu acredito que hoje nós temos ainda a intenção, a nossa condição atual mudou, obviamente, a intenção de busca de identidade brasileira, e temos um contexto hoje que é praticamente fundamental na preocupação com os limites e responsabilidades de uso de matéria-prima. Quer dizer, toda essa condição de limite da vida que extrai a criatividade, muitas vezes, do lixo, e agora nós temos também, de certa forma, uma responsabilidade de pensar nesse sentido. Então, de certa forma, uma reflexão importante. Para falar desse caminho que o Brasil escolheu, né, para construir a sua indústria, o seu design, os seus produtos, acho que ninguém melhor que a Adélia Borges, que vem estudando isso há muito tempo. Eu queria só inserir um pouquinho num contexto histórico um pouquinho mais, voltando um pouquinho para trás. A morte do Lévi-Strauss trouxe à tona vários debates, várias matérias do jornal, e uma delas falava da influência que a Dinah Lévi-Strauss, mulher dele, então, teve junto ao pensamento do nosso primeiro secretário municipal de cultura que existiu no país, que foi o Mário de Andrade.
Eu acho que essa ideia de um Brasil profundo, isso que o Jean chamou de encontros com o Brasil profundo, ela surge com bastante força nesse momento. E há 80 anos, o Mário de Andrade, enquanto secretário do município de São Paulo, empreendeu uma viagem para conhecer parte do patrimônio imaterial brasileiro, que eram as danças e as músicas, numa missão que foi chefiada por um arquiteto, Luiz Saia, que teve a preocupação de registrar também arquitetura e coletaram alguns artefatos que se encontram hoje em poder do município, né? E eu acho que hoje a gente está vendo as condições de que o Brasil está escolhendo também a grossura. Eu acho que os campanas são a grossura nisso, né? Eu acho que tá, e aí está gerando coisas como o Darcy Ribeiro falava, coisas que estão ecoando mais no nosso coração. Embora eu não seja pessimista e também concorde com a fala da Adélia, que é uma fala otimista, e eu não quero dizer que eu perdi o meu otimismo com isso, mas o fato se constata em toda a grande atividade artística contemporânea, cada vez mais um desprestígio à atividade de fazer. No Brasil, o que nós assistimos é uma diversidade extraordinária. Parece que o sujeito, no mesmo meio, na mesma região, produz uma obra com características totalmente pessoais, diversas daquela, sem dúvida com a experiência da comunidade, mas com relevo desse, digamos assim, desse aporte pessoal. E é isso que me faz, digamos assim, ser extraordinariamente otimista com a cultura popular brasileira. Muito obrigado. E agora vamos ver uma designer que estudou muito Bauhaus, mas que felizmente é da geração dos anos 80 e que bebe na fonte do artesanato também, que vai fundo. A Baba Vaccaro. Eu acho que a gente poderia fazer como se fosse um apanhado do que a gente falou aqui, pelos olhos de alguém que vive o design e lida com o design, mas imaginando essa imigrante que chegou no Barão de Jaceguai, junto com uma leva enorme de pessoas que são hoje responsáveis por grande parte de tudo aquilo que foi feito pelo design brasileiro, começando aí no finzinho dos anos 40, e aí posso dizer uma leva de nomes interessantes, todos fundadores de empresas que acabaram trazendo esse saber da Europa para fazer aqui alguma coisa que fosse interessante, ou talvez as bases da indústria, em muitos casos, do Brasil. Mas Lina chegava aqui e olhava isso com esses olhos. Eu me lembro de ouvir, por exemplo, o Sr. Fúrio Dominis, que foi uma figura importantíssima também no design para a gente, que ele dizia, eu chegava aqui, tudo estava por fazer, tudo era novo, tudo era diferente, tudo era fresco. Então acho que Lina via esse frescor da cultura e ao mesmo tempo tentou propor esse modelo de industrialização a partir do artesanato, quer dizer, de fazer esta união, né, entre esse sistema de cooperação artesanal e a inteligência, e colocar todo mundo para trabalhar junto. Acho que as pessoas querem isso cada vez mais, e eu acho que a gente tem esse caminho que é muito possível para o design brasileiro. É isso.